Estamos aqui hoje com Vem com Eles, com Carlos Fraga, piloto, vendedor, executivo, chefe, maior especialista em vendas de aeronaves e importação de aeronaves dos Estados Unidos. Carlos, um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos hoje uma estreia de um novo modelo de podcast, o Vem com Eles Podcast. O que você pode me dizer, meu irmão? Qual que foi a sua inspiração para aceitar o meu convite para a gente estar aqui hoje? Olha, Del, é satisfatório, muito satisfatório estar aqui, né? Coincidiu de eu estar fazendo duas negociações aqui no Brasil de venda de aeronaves. Olha só. E aí, juntou com o seu convite, eu falei, aqui é um alinhamento de Deus. Amém. Aqui é algo diferenciado, faço questão de estar lá para a gente falar um pouco mais do que a gente faz. E estar com você na sua presença é algo maravilhoso. Para mim, isso aí é indiscutível, sabe? Tá. Hoje o Carlos, eu sou seguidor do Carlos há muito tempo. Que Nós, legal. nós, fomos, nós fomos nos apresentados para um início de um. Acho que você estava começando esse negócio, e pela questão do meu network, dos meus relacionamentos, Exato. nós fomos nos apresentados para eu apresentar empresários executivos do mercado para comprar aeronave. Eu falei, rapaz, mas por que eu não posso comprar uma aeronave, né? Que assim, Exatamente. acho que é algo que nós vamos bater um papo sobre isso aqui, mas a questão da aviação, acho que enche os olhos de todo mundo, de todas as crianças, assim, pelo menos acho que na minha época, de uma geração, que a gente olhava o avião só lá no céu. Eu morava em Rio Verde, né, no interior, Sim. então eu olhava aquele avião e falava, gente, olha só que negócio bacana, como é que será, né? E um sonho de voar, né? De viajar de avião, e a gente não tinha essa oportunidade naquela época. E hoje, e acho que você tem uma história muito bonita, você vai contar para nós aqui. Vamos falar tudo Hoje, hoje. hoje é dia de. Hoje eu vou puxar a corda aqui para você me trazer algumas informações que vai trazer muitos esclarecimentos para todas essas pessoas que querem começar na aviação, que têm um sonho da aviação, querem fazer negócio com a aviação e tem algumas dúvidas. Eu acho que hoje nós vamos chegar nessa conclusão aqui, e eu tenho certeza que nos bate-papos que eu já tive com você, aprendi muito, e você tem Bacana. muito para ensinar. Acho que você tem que abrir uma escola desse negócio, hein, meu irmão? Não está no seu projeto? Já está no meu projeto, não está só no projeto terreno, isso aí está no projeto divino, porque Deus me cobra isso. Da gente passar não só a experiência da aviação, mas passar a experiência de vida, Olha de só. coisas que já aconteceu. Isso é assim, é uma cobrança que ela acontece por dentro. Não Entendi. existe ninguém me pressionando, mas frequentemente isso vem por dentro e fala: olha, você tem que fazer, tá faltando. Então vamos lá, é o seguinte. Vamos começar? Vamos A começar. brincadeira agora acabou. Nós vamos fazer o seguinte. Carlos, antes de qualquer coisa, quem era você antes de ser piloto? Léo, esse mesmo menino, essa mesma criança que morava lá na roça, lá no interior de Porto Nacional, num vilarejo chamado Escola Brasil, 550 habitantes, a gente tinha uma fazendinha do lado, que via avião só quando passava lá no céu e via o rastro. Só que é um negócio engraçado, né, a história da gente, assim. Eu me recordo assim, das minhas imagens ali de criança, que eu aguardava, tinha um avião que passava todo dia ali, no período que eu tava lá na roça, que eu estudava cedo, ele passava por volta de 2 horas da tarde. Todo dia eu ia lá ficar olhando o avião passar. Não acredito. Esse era o cara, desde criança. E eu tinha uma coleção de avião de Buriti, talvez muita gente não conhece aqui. Como que é Buriti? Buriti, ele não é uma palmeira que ela dá em regiões assim, que são brejadas, né, que tem brejo. E essa palmeira, ela dá um talo que você consegue modelar ele. Aí você vai e faz o avião do talo e coloca as asas com a casca dele, sabe? Aí eu tinha um aeroporto, eu tinha mais de 100 aviões de Buriti. E seu pai olhava aquilo e... Como assim? Não, a minha diversão era chegar da escola e administrar meu aeroporto. Eu tinha um aeroporto. Tinha pista, tinha tudo. Talo de mandioca era os fios de energia. Perfeito. A réplica era perfeita. E olha que a gente nem televisão não tinha. Você tem foto disso?
Eu tenho foto e tem uma homenagem que eu fiz pro meu avô num curso de formação, assim, que a gente precisa fazer curso de formação pra gente melhorar Aham, como pessoa, né? aham. Eu fiz num outro avião deste de Buriti e levei pro curso. Ah, Isso me não. trouxe tudo a... Ah, não. E meu avô foi meu grande incentivador desde criança. Porque, assim, a primeira vez que eu vi um avião, eu tinha acho que 7, 8 anos de idade. E foi ele que me levou, sabe? E aí, daquele dia pra frente, eu não consegui mais pensar em outra coisa. E lógico, lá não tinha qual que era o aeroporto mais próximo lá da sua cidade. Foi quando não, foi na inauguração de Palmas, foi quando Siqueira Campos emancipou o estado e criou a capital Palmas. Aí só tinha uma pista de pouso e um palanque nesse dia e muitas aeronaves foram. E aí meu avô falou assim: "Hoje você vai conhecer o avião de Ah, perto". então foi nessa oportunidade. Nessa oportunidade. Aí eu fui lá e vi, primeira vez que eu tive contato com o avião. Aí pronto, aí daquela vez pra frente, aí só aumentou o aeroporto só. Um ponto importante aqui, então, acho que você vai me dar um norte para a gente direcionar aqui. Tem pessoas que querem ser pilotos, escolhem a carreira de ser piloto. Sim. Foi seu caso? Léo, olha só, pra você ver como que é o destino, né? Eu sempre me considerei muito, muito criativo. E a vida inteira eu quis ser piloto. Só que às vezes você é desenganado por informações de outras pessoas, né? Eu sempre ouvi que era muito difícil. O que que eu ouvia? Não existe ninguém da minha família na aviação, só eu. Ninguém. Ninguém tem contato com aviação, ninguém tem avião, ninguém tem nada. São totalmente áreas distintas. Então todo mundo falava: "Como? Você não conhece ninguém. Você mora no interior. Você tá afastado disso. Isso é pra quem é rico, isso é pra quem é não sei o quê, isso é pra quem é da elite. Quem que é você?" Ouvi isso durante muitos anos, não por maldade, mas é porque os pais, os tios, enxergavam sua própria realidade. Uma crença Uma limitante crença ali. limitante, só que aí eu tentei fazer outras coisas. Eu tentei entrar para a EPICAR, que era a escola de cadetes da aeronáutica. Graças a Deus fui reprovado. Como assim? Porque se eu tivesse entrado, eu não estaria hoje onde eu realmente me encontrei. Eu estava numa carreira militar, Entendi. né? E fiz a EPICAR 3 vezes, fui reprovado, aí falei: "Não, vou largar isso aqui de mão". Aí que a família montou em cima, meu. Aí Eu falei: não "Não, larga isso aí esquece. de mão". Aí pra você ver o negócio engraçado, né, como que o destino me cruzou lá na frente de novo. Eu vim pra Goiânia pra fazer um vestibular de marketing na Unip. Nessa época eu morava em Gurupina, Tocantins com meu pai. E aí: "Pai, eu preciso", sempre quis sair de casa, assim, eu quis ter minha independência, quis ter minha vida, porque eu queria dar um passo a mais. Eu tinha muita vontade de dar um passo a mais, eu precisava, aquilo queimava muito forte dentro de mim. Aí eu vim pra Goiânia fazer um vestibular de marketing. Beleza, cheguei, fiz o vestibular. No mesmo dia que eu fiz o vestibular, Léo, aconteceu um negócio fascinante. Eu fui saindo da Unip e um papelzinho assim, ó, caído no chão, assim. "Você que tem o sonho de ser piloto, venha para a PUC, Goiás. Meu, Curso de Ciências Aeronáuticas". Cara, numa faculdade particular, de formação de piloto. esse curso existe ainda? Existe, existe. Inclusive, hoje na minha empresa, todo mundo que trabalha comigo vem dele. Tá. Então vem uma pergunta. Qual é o recado, então? Olha só, gente, nós temos uma faculdade de De aviação aviação. com fácil acesso, uma aviação civil, né? Exatamente. De fácil acesso, vamos dizer assim, porque hoje, antigamente, na minha época, para eu pensar em ser piloto era só através da aeronáutica, né? Do serviço militar, Do serviço militar, né? exatamente. E hoje, então, a gente consegue, olha a minha ignorância, olha aí pra você ver, e acredito que todo mundo que vai assistir esse podcast possa ter essa dúvida, tem um filho, tem um amigo, tem um parente que mora lá naquele interiorzinho lá do Tocantins, do Pará, do Mato Grosso, de Goiás, que tem esse sonho e não imagina que Goiânia tem uma faculdade de aviação civil. E uma das melhores do Brasil hoje. Hoje, a faculdade, a PUC, aqui, o curso, o corpo do curso e a formação, as companhias aéreas estão vindo buscar os alunos antes de se formarem. Olha para você ver o quanto que o caminho tá curto, o quanto que é diferente. Na minha época, não. Estudei e eu tive que desbravar para fazer, para dar certo. Hoje, recentemente, a TAM veio aqui para olhar novos talentos, para levar. O mercado tá buscando na fonte. Então, praticamente hoje, você não sai empregado, vamos dizer assim, de uma faculdade, se realmente você não se dispor a ser um excelente profissional ali, mas se você se dispor, com certeza.
eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu queria que você mandasse. Isso é muito importante, Carlos, porque Uhum, nós que temos uma visão de negócio, nós viemos de famílias que não tinham aquela condição, não, como se diz, não viemos de berço de ouro, a gente trabalhou muito, a gente muito. trabalha muito, nossos pais trabalharam muito, mas eles têm um sonho de crescer, de ser um médico, de ser um piloto de avião, de ser um advogado, enfim, se estabelecer em qualquer profissão, mas ser grande nessas profissões. Qual que é a mensagem que você dá para aquele menino que quer ser piloto de avião? Olha, é igual um vídeo que eu vi de um tuber esses dias, falando. Vem, voar não é uma profissão, é desfrutar de um sonho. Voar é desfrutar de um sonho. Voar, Léo, é uma conexão divina. Você não voa. Eu, quando estou lá em cima, quando estou voando, parece que eu estou surfando no céu. É uma sensação, é algo muito diferente de qualquer outra coisa. Isso assim, posso ser suspeito de estar falando da minha área. Mas é maravilhoso, é algo diferente. Você conhece o mundo. Ó, você conhece o mundo. Você adquire muita cultura e você ainda faz algo que você. Tudo que o homem domina, quando você domina a máquina, é sensacional. Você estar na cabine de comando e todo mundo que está ali para trás, junto àquela operação, ela corresponde a você ali na frente. É algo sensacional. Eu falo, gente, pilotar avião não é uma profissão. Pilotar avião é um sonho. Eu acredito assim, tem muita gente, lógico, óbvio, que nunca nem andou de avião. É algo inacessível para muitos, né? Pilotar avião, eu imagino, são três coisas: a quebra de um medo, uma responsabilidade absurda, porque você tem a sua vida e a vida das pessoas que estão com você, Exato. e você ser dono de uma capacidade de ser algo que é para poucos. Então, nisso, o que, que eu penso e eu me questiono. Hoje existe não sei se é sensacionalismo, mas falam que existe uma falta gigante de profissionais como piloto de avião. Isso é real mesmo? Tá faltando piloto mesmo? Ou é só no Brasil? O que tá acontecendo? Olha, Estados Unidos, quase todos os donos de avião são pilotos. Não porque eles querem ser pilotos, é porque não existe piloto à disposição. Eu já fiquei com mais vontade de ter um avião. Para você Então, ver. assim, eu posso comprar um avião, vamos supor, eu tô com. Não vou revelar a minha idade aqui, não. Não, vai ter que falar. Vai ter que falar, vai ter que Tô com falar. 48 anos. Você acredita que se eu comprar um avião eu consigo pilotar ele? Eu vou juntar Porque alguma. assim, eu vou falar, É, eu só não compro o avião porque eu não sei pilotar, olha só. então tá. A aviação foi um dos últimos grandes feitos da humanidade. Foi alçar voo. A gente fez a luz elétrica, a gente industrializou, a gente fez o carro, a gente fez tudo. E um dos últimos grandes feitos foi voar. E é igual você falou, e é um dos mais desejados, assim. Não há quem não olhe para o céu quando escuta um barulho de avião. Não há. Você pode estar num lugar, se você estiver ali num local com 1.000 pessoas e um avião cruzar e o barulho, todos vão olhar para o céu. Isso é verdade. Então, assim, a aviação, ela é um grande feito. Então, com certeza, eu te falo, com certeza, você tem a capacidade, você consegue voar. Isso, existe uma cultura dessa questão, igual você falou, que é interessante. Há muita gente, fala assim, não, não ando de aeronave. Léo, quem contou isso está contando uma mentira. Tá contando uma mentira. Porque quando você vai lá, olha só, olha que loucura. Eu tava hoje pensando assim, recado para as esposas. Esposas, falem pro seu, incentivem seus maridos a comprar um avião. Por quê? Ela deixa o cara ficar 12 horas numa caminhonete a 160 km por hora, numa rodovia cheia de bitrem, Isso é certo. passando aperto, cortando Tá pra lá, certo. cortando pra cá, e ela tá achando que tá tudo bem. Sendo que Ele é o provedor de tudo. ele é o provedor de tudo, sendo que ele pode pegar um avião na cidade dele, decolar às 7h30 da manhã, pousar no Compromisso e 4 horas da tarde estar em casa para cuidar dela e dos filhos. Não tem preço. Não tem preço. E muitas vezes a mulher não incentiva o marido a comprar o avião, sendo que ela não está pensando no benefício de ter mais ele em casa junto da família. E além da segurança, nossas estradas são extremamente perigosas. É impossível você fazer uma viagem de 12 horas hoje no Mato Grosso, por exemplo. O seu risco é muito grande. E a aviação,
é muito segura, Léo. É muito segura. Voar é muito seguro. Importante você falar sobre isso, sobre segurança na aviação. Acho que muitos têm medo, né, por conta, assim, às vezes tem o dinheiro, tem patrimônio para poder conquistar o seu avião, mas eles têm medo da aviação executiva, porque eu não sei, mas está aparecendo muita notícia mesmo de acidente na aviação civil executiva. O que está acontecendo na aviação no Brasil? Ou é só no Brasil? Assim, quando eu perguntar do Brasil, é porque a gente está nesse meio. Sim, com Mas a certeza. gente imagina que lá fora tenha também acidentes, como tem aqui de aviação executiva. Como que está isso aí? Léo, existem alguns fatores que hoje vêm contribuindo com isso. Primeiro, a nossa frota ela praticamente dobrou nos últimos anos. Quando eu comecei a voar, eu lembro que o registro de RAB de aeronaves era 14 mil. Hoje está aí por volta de 24 mil. Ou seja, a gente dobrou o número de aviões em poucos anos. Então, automaticamente, o número de voos aumentou muito. Consequentemente, o número de casos também vai aumentar. Mas tem um fator também muito importante nisso: treinamento de piloto. Treinamento de piloto. Na minha época, para você virar um comandante, para você falar assim, não, Carlos é comandante, tem uma coisa que eu sempre falo com os proprietários, né, pessoal que compra a aeronave com a gente. A aeronave, ela tem um manual de voo. Aquele manual, ele não foi feito teoricamente, ele foi testado na aeronave. Para cada aeronave. Para cada aeronave existe um manual de performance. O que acontece muito? Hoje, a pessoa compra a aeronave, às vezes ela busca um profissional e falta um detalhe muito importante, o treinamento naquela aeronave. Não é que o comandante não saiba voar. Não, a gente sabe voar. Igual o pessoal fala que voar é muito simples. Você empurra para frente e decola, você coloca no meio, você voa nivelado, você puxa para trás, pousa, né? Esse é o princípio básico do Principal da voo. aviação, né? Só que é muito importante você realmente treinar na aeronave que você está voando, você realmente saber as limitações da aeronave. E hoje o que eu percebo é isso, que o pessoal vai muito assim, não, é assim, 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 mas não estuda a fundo o manual da aeronave, não faz um teste de stall. Stall é quando a aeronave perde sustentação. Por exemplo, tem muito acidente com a aeronave bimotora, mas por quê? Por falta de ler o manual. Quando você perde um motor com alta potência, você tem que reduzir a potência do outro e não colocar mais motor. Então, assim, o recado para os operadores, pessoal, treinem seus pilotos, invistam neles. Você está investindo na sua segurança. É muito importante. Entendi. Um treinamento real mesmo. Não, pera aí. Quem que é especialista, quem que é um trainer desse modelo de aeronave que eu estou comprando? Vamos colocar o nosso piloto para fazer um treinamento real. Isso vai fazer total diferença. Então, às vezes, alguns acidentes acontecem por falta de experiência do piloto naquele equipamento, infelizmente. Tá. Acidente aéreo é algo quando a gente ouve um assunto assim. Eu já sofri um acidente aéreo, caí de avião. Você fala assim, como é que você sobreviveu? Porque assim, quando você tem um acidente, você imagina assim, caiu o avião, o cara não Morreu. sobrevive, morreu, né? Estou falando com quem aqui na minha frente? Ô Carlos, vamos entrar num assunto aqui que acho que te fez ser um Carlos de hoje, Exato. que foi o seu acidente aéreo. Você teve algumas perdas, mas que você ganhou. Na minha visão, você teve muito mais ganhos, você se tornou essa pessoa que você é hoje por conta, imagino eu, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas você vai me contar, um pouco que eu te conheço, eu sei que isso tem fundamento. Você sofreu um acidente de avião grave e sobreviveu. Conta um pouquinho sobre isso aí para mim. Olha, Léo, esse eu acho que foi, assim, um dos grandes, igual você disse, um dos grandes desafios da minha vida e um ponto de inflexão onde eu realmente entendi que eu não conseguiria viver longe da aviação. Tinha 22 anos, eu voava numa empresa de táxi aéreo, comandante. Fui muito bem treinado. Meus instrutores de voo, eles me treinaram muito, 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 muito. É o que eu falo.
a gente treinava muito situação real de pane. Tava ali piloto e copiloto, na época eu era copiloto, informação para ser comandante, e treinamento real. Manual do voo, sem o motor, tudo. Fazia um treinamento real mesmo de simulações de panes. Que isso foi, assim, fundamental para a gente estar aqui hoje, conversando, para a gente ter essa oportunidade, sabe? Você tá vivo, vamos A dizer gente tá assim. vivo, né? Então, assim, eu saí cedo, eu morava aqui em Goiânia, operava numa companhia, trabalhava numa companhia, era comandante da companhia de UTI aérea. Saí de Goiânia, fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul. De Dourados eu fui para São Paulo, no Campo de Marte. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, que a missão tinha acabado, surgiu uma nova missão no interior de São Paulo. E era por volta de 2 horas da tarde, decolei no Campo de Marte, num bimotor, no Seneca 2. Tava eu, o médico e a enfermeira. Não tinha copiloto no dia. O médico foi na frente, no lugar do copiloto, e a enfermeira tava no banco traseiro aqui. A gente decolou ali do Campo de Marte e na época o controle de São Paulo, ele falou pra gente bloquear a cidade de Jundiaí. Só que tava tendo um campeonato de planador lá em Jundiaí. Aí ele tava pagando uma proa pra gente, a gente fala pagar proa, né? Que é ele direcionar pra onde o avião tem que ir. Só que um dos planadores que estavam fazendo o campeonato, ele se evadiu, ele saiu do espaço aéreo que era dele e entrou em rota de colisão com a gente. Aí o controle São Paulo, eu lembro perfeitamente assim, Papatango Esquibravo Zulu, faça uma curva imediata de 30 graus à direita e você está em rota de colisão com o planador que saiu do espaço aéreo que estava delimitado para eles. Cara, quando ele falou, primeira coisa, peguei aqui o manche aqui, curva, e aí a gente entrou, a gente faz tipo um litificador de urubu, né? Que quando o urubu tá pegando a térmica. Eu entrei no Por isso que os meio. planadores estavam lá também. Exatamente. Aí a gente entrou no meio, só que assim, a gente tava muito rápido, Léo. A gente tava muito rápido. A gente tava ali com vento de cauda ali, o Seneca tava mais ou menos uns 340, 335 km por hora, 170 e poucos nós, sabe? Tava muito rápido. Então, assim, quando virou, eu só vi um monte de urubu e os urubu batendo e quebrou o vidro. Na hora que quebrou, um dos pedaços do vidro, ele bateu aqui no meu rosto e abriu o rosto, cara, em voo na hora. Essa parte aqui, ó, ela abriu. Ela abriu. Tá, antes de você continuar, nesse momento do impacto, o que que você viu e o que que você sentiu? Isso é Olha. uma visão que pode ser, você já sabe, mas o que que você viu e o que que você sentiu nesse momento de impacto? Olha só, aconteceu duas coisas. Primeiro, durante leves segundos, eu não tive reação. Quando o vidro quebrou, a aeronave ela entrou em trajetória descendente vertical. Eu, com o olho direito, eu perdi a visão do olho esquerdo na hora, estourou essa parte do rosto que ela estourou, ela foi reconstruída, essa parte do rosto. Eu via a cidade, a aeronave descendo em situação vertical, adquirindo velocidade, e por leves segundos eu via e não reagia. O médico do meu lado foi, assim, era para ser daquele formato, sabe? Ele bateu no meu rosto com muita força. Acorda! Um anjo. Aí eu voltei. Aí que eu te falo do treinamento. Quando a aeronave está em velocidade, quando você está em trajetória descendente, vertical, você vai colidir com o solo, você não pode recuperar o avião de uma vez. Primeira coisa, levemente puxar o manche e levemente trabalhando a potência da aeronave para ela se recuperar do voo. A gente recuperou já bem perto de colidir com o solo já, sabe? E sangue vazando, e pedaço, vento entrando dentro, uma confusão. Um negócio assim que você assiste aquilo em câmera lenta. Eu voei 12 minutos machucados. Eu consegui conduzir a aeronave 12 minutos machucados. Essa sensibilidade, qual que foi o tempo da colisão com a sua retomada de consciência? Eu acho que em torno de 8 a 10 segundos. 8 a 10 segundos. Só que Na é muito aviação, rápido, é muito numa rápido. queda, Uma queda é muito rápida. Porque assim, a gente estava nivelada mais ou menos 340 km por hora. E quando a gente começou a cair, a aeronave foi lá pro arco amarelo. A gente chegou perto da velocidade máxima estrutural da aeronave ali, sabe? Então, assim, a gente não tava alto, a gente tava baixo.
Em cima das serras ali, perto de Jundiaí, perto de Mogi. Então, assim, só que olhando para baixo e vendo um bairro residencial. E a gente tava full de combustível, com mais 6 ou 7 cilindros de oxigênio dentro da aeronave. Peso. A gente era uma bomba. A gente era uma bomba. Imagina assim, a cabine cheia de sangue. Não, tem umas fotos aqui que eu ainda guardo ainda dessa situação, uma loucura. Você olha e fala, não, o cara que tava aí, ele foi. Então, cabine cheia de sangue, um médico estava do seu lado. Cabine cheia de sangue, o médico do meu lado, a enfermeira pegou uma compressa de gases Olha só. e colocou aqui e apertou. Isso o avião. Isso, a gente operando a aeronave, recebendo o primeiro socorro médico dentro do avião. O médico não era piloto, não. O médico não era piloto. O médico não era piloto. Recebendo. E eu falei pra eles, nós vamos viver. Você teve essa Eu falei alto, gritei, nós vamos viver, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Isso é muito importante, né, Carlos? Porque assim, você é o comandante. E aí você falou um negócio engraçado. Comandante. Ser comandante é diferente de ser piloto. Exatamente. Ser comandante é diferente de ser piloto. O que para mim é um comandante? O comandante, isso tá no regulamento de tráfego aéreo, ele é responsável pelo voo e pela aeronave e pelas pessoas que estão dentro e pelas todas as coisas que estão ali dentro. Ele pega a aeronave antes do voo e faz o abandono após o voo. Dono de empresa e empresário. O dono de empresa, ele sabe que ele é proprietário, mas o empresário, ele sabe tocar aquele negócio. Tocar aquele negócio. No momento bom e no momento ruim. Exatamente. O comandante e o piloto. E assim, Léo, você falando dessa parte de comandante, né? Eu, assim, primeiro eu tenho certeza que Deus tinha um propósito muito grande, que naquele momento teve uma mão de Deus ali, sabe? E depois eu falo assim que foi tão grande essa interferência divina que o treinamento que eu recebi, Léo, ele veio claramente na minha cabeça. Sabe o que é claramente? Ó, minha cabeça foi assim na hora. Piloto abatido, avião abatido. Qual que são os procedimentos? Primeira coisa, recuperar a aeronave, voar o avião. Segundo, achar um local para pouso. Aí quando eu consegui estabilizar o avião, estabilizar o voo, eu vi uma rodovia. Aí eu falei, ó, vou pousar na rodovia. E falando alto, falando pro pessoal, ó, vai ficar tudo bem, nós vamos pousar na rodovia, nós vamos pousar na rodovia. Vamos pousar a favor dos carros, vamos pousar na rodovia. Isso lá, na rodovia. E fomos voando o avião pra cima da rodovia. E aí o pessoal daí não parava, porque assim, como cortou as veias do controle, não dá pra falar com ninguém, Léo. Não dá pra falar com ninguém. O vidro estourado, o barulho dentro, você não fala com ninguém, esquece. Você não fala com ninguém, você não fala nada, você só quer... Ó, o instinto é de sobrevivência. O instinto é de sobrevivência. Tudo que... Sabe aquela cena de filme que voa tudo pra fora? Carta. Tudo que tinha solto voa tudo pra fora da aeronave. Tudo que tinha solto dentro da aeronave voa tudo pra fora. É sobrevivência. O instinto é de sobrevivência. Aí vi a rodovia e falei, ó, vou voar pra rodovia, nós vamos pousar na rodovia. Aí quando fui me aproximando da rodovia, aconteceu a mágica. Eu vi a pista de Jundiaí. Você conseguia, então, com o olho enxergava... Com o olho enxergando, o médico e a enfermeira cuidando do outro lado, fazendo o primeiro tratamento, fazendo compressa, só que tem um detalhe, ó, quando você corta a veia do rosto, o coração bate, aquilo é igual uma mangueira. Jorrando. Aí o médico ficava limpando também, para não atrapalhar, para o sangue não atrapalhar aqui a outra visão. Então, assim, o que eu falo, nós três tivemos uma segunda chance. Nós nascemos de novo nisso, né? E aí, Léo, um negócio engraçado. Aí vi a rodovia, eu preparei pra pousar. Engraçado. Não, é engraçado. Hoje é engraçado, né? Na hora foi uma missão. Na hora era uma missão. Mas hoje é engraçado de falar, porque passou, né? Passou e isso virou experiência, notícias, né? Boas notícias. Aí fui chegando aqui, sem falar com ninguém, só vi a pista, me preparei pra pousar, desci o trem de pouso, liguei todas as luzes da aeronave, farol, piscando tudo. Aí quando eu chego na final, vem um avião pousando do outro lado. Eu falei, meu Deus do céu. Peraí, volta aqui. Você estava querendo pousar na rodovia. Aí, nesse momento, você avistou o aeroporto de... Jundiaí. 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 Quando você joga para a pista
pro aeroporto de Jundiaí, aí você já estava numa altitude, numa velocidade Configurado para pouso. para pouso. Ali nós ia pousar de qualquer jeito, ou batendo no avião ou não. Entendi. E aí, quando você... Não, me conta aí. Você viu a pista de Jundiaí? Ó, vi a pista, fiz a preparação para pouso. Sem a visão de um olho. Sem a visão de um olho. Fiz a preparação para pouso, alinhei, cheguei mais alto, treinamento. Chega mais alto, tá em pane, tá com problema, chega mais alto, porque se perder motor, qualquer coisa que acontecer, pouso garantido, né? Uhum. Porque isso é Tá bom. um sistema de pouso, um sistema de segurança também, que a gente foi muito bem treinado. Assim, eu fui muito bem treinado nisso. Aí cheguei na final, tudo enquanto é luz acesa, farol, tudo que tinha de luz no avião, eu liguei. Aí, quando eu vou olhando pra pista, vem um avião pousando do outro lado, que era o avião que tava lançando os planadores. Aí eu começo a piscar o farol pro cara, sabe? Começa a piscar o farol pro cara, só que ele tocou a pista. Aí eu falei assim, ó. Eu falei, aí o médico falou assim: joga na grama. Eu falei: se jogar, a gente morre. Aí não adiantou Tá a gente. pesado. Não é, porque é irregular Ah, tá. e a gente tava configurado com trem de pouso. Então, se joga na grama, a gente ia machucar. A gente tava com o pouso garantido. O que foi a minha decisão naquele momento? Eu prefiro bater de frente. Só que, na hora que a gente veio mesmo, que o outro avião também viu a gente, ele foi e abandonou a pista na primeira taxiway. E aí a gente conseguiu pousar. Aí o cara chama... Aí nessa hora que pousou, o cara do planador, o do outro avião, chamou na fonia. Cara maluco, pousou não sei o que e tal. Aí o médico pegou o rádio e falou assim: o piloto sofreu um acidente, nós batemos no urubu e tal, tá em emergência, tudo. Aí aquilo, ele falou na frequência da Terminal São Paulo. Aí se espalhou. Aí espalhou no mundo inteiro. Aí foi CNN, Globo News, Globo, SBT. E essa notícia, ela rodou o mundo desse negócio. Mas, sim, foi uma experiência diferente e hoje eu só agradeço a Deus pela oportunidade de realmente ter voltado, né, com vida dessa experiência. Agora uma pergunta importante. Acho que tudo que envolve aviação tem um detalhe, né? Passou esse processo, você sem a visão do olho, né? Aí não vamos entrar no mérito do que você passou, porque a cirurgia deve ter sido traumática, mas passou todo esse processo. Você pode voar? Posso voar. Posso voar. Eu sou piloto, continuo sendo comandante. E tem um outro detalhe nesse assunto aí. Quantos pilotos com uma visão só voam hoje? Léo, hoje eu não sei como que tá o número deles. Eu vou te falar da minha época. Por exemplo, assim, eu quando acordei da cirurgia, primeira coisa... Porque, desculpa interromper. Sim, não. Porque é o seguinte, se para você pilotar um carro numa rodovia, se você tampar um olho, você já tem uma dificuldade. Correto. Eu imagino um avião. Então, tem duas situações que eu até aprofundei um pouco mais nessa questão de oftalmologia, de noção de profundidade. E é assim, por exemplo, eu quando acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso: eu preciso voltar a voar. Você pensou, A qualquer custo. você não quis abandonar. Não quis, não. A primeira coisa, quando eu recuperei, que eu voltei da anestesia ali, que foi uma cirurgia de quase de 12 ou 16 horas, coisa assim, foi uma reconstrução facial. Até alguns anos atrás, foi em 2007, já vai fazer 2017, 27, vai fazer 20 anos, Uhum. né? Até 10 anos depois da cirurgia, ainda saía alguns pontos ainda, pra você ver assim, o tanto que foi refeito, né? Então, primeira coisa, não, preciso voltar a voar. E aí fui procurar as autoridades, fui atrás. E descobri que na TAM, na época, tinha um comandante Luna, que ele perdeu a visão de um olho surfando. A hora que a onda bateu, a prancha bateu no olho, estourou o olho dele, ele perdeu e ele foi o primeiro piloto no Brasil a conseguir continuar voando com um olho só. Por quê? Quando você nasce monocular, você não tem a profundidade de quem tem os dois olhos. Mas quando você tem os dois olhos, o seu cérebro, ele aprende a profundidade. Então eu descobri isso nos profissionais. Por que disso, né? Então, como eu tive toda a experiência
de voar, de ser comandante com os dois, eu tive que fazer uma readaptação monocular. Mas isso é muito particular da pessoa também. Deixa eu te falar aqui. Eu acidentei no domingo, quarta-feira da outra semana eu tava jogando Flight Simulator. Em recuperação. Todo mundo brigando comigo, mas, Léo, não é eu, é algo maior do que eu. Eu falo que tem algo que é muito mais forte do que o Carlos de carne e osso. Eu não consigo ficar longe do avião. Se eu ficar 2 dias sem encostar a mão no avião, eu fico doente, Léo. Eu começo a ficar depressivo. Então você usou o Flight Simulator. Eu usei o Flight Simulator. E treinei. Eu fazia 4, 5 horas de simulador por dia treinando pouso e decolagem. Pra readaptar novamente. E foi uma luta, tá? Não foi fácil voltar a voar. Porque o INSS me colocou como inválido, de primeiro. Só que não é a junta do INSS que julga piloto. É a junta da aeronáutica, junto com a ANAC hoje. Na minha época era o DAC. Fui pro Rio de Janeiro, fui atrás de coronéis, mandei mensagem, mandei e-mail, fui atrás, passei... Demorou 6 meses esse processo. E aí, engraçado, olha só. Meu último voo foi quando eu acidentei. Joguei Flight Simulator durante esse período todo. E aí, depois de muita insistência, eu consegui que os coronéis da aeronáutica viessem me fazer um recheque meu. Só que eu não tinha voado ainda, Léo, com ele só. Como comandante. E aí eles marcaram a data. E vieram. Era o tudo ou nada. Ou eu passava, ou estava reprovado de vez. E aí o sonho da aviação tinha acabado. Aí eu intensifiquei. Um detalhe muito importante, chama voo mental. Você viu recentemente um vídeo do Blue Angels lá, da Força Aérea, em que eles estão fazendo as manobras? Sim. Léo, eu falo para todo piloto o quanto é importante você fazer o voo mental, não só na aviação, na sua vida. Você quer fazer um negócio bem feito? Quer fazer qualquer coisa bem feita? Desenha, fecha o olho e vive aquele momento. O hiperfoco, né? Vive aquele momento, vive como se ele já aconteceu. Que quando você chegar lá, você vai ver assim, foi fácil. Não é que foi fácil, é que você se preparou para aquilo. Você já viveu aquilo dentro de você. Então, assim, o voo mental. Eu ia para dentro do avião e ficava fazendo voo mental. Pousando, decolando, fazendo briefing, fazendo tudo tal. E toda hora que eu terminava o voo mental, eu falava, aprovado. Aprovado. E após 6 meses sem voar, sem pegar no avião, com 3 coronéis da aeronáutica, a gente fez um voo de 2 horas e meia. IFR real. Brasília. Simular o cachorro na pista, simular o pane, monomotor, bimotor. Voamos 2 horas e 40. Pousamos. O coronel falou assim: eu não vim aqui para te passar, mas não tem como te reprovar. Olha só. A palavra dele: eu não vim aqui para te passar, mas não tem como te reprovar. Parabéns, você tá habilitado de volta. Que é isso? Vamos falar um pouquinho sobre Deus, né? Vamos. Nesse momento, eu imagino que foi um momento de muita fé, de querer acreditar. Você mesmo falou assim, nós vamos pousar esse avião. Mas você teve um momento que você deve ter brigado com Deus, não? Léo, a gente pergunta na hora o porquê, sabe? Questiona. Por quê? Poxa, a vida inteira sonhando com isso, a vida inteira olhando pra cima, a vida inteira vivendo isso. E quando você chega no ápice novo, Léo, 22 anos, eu era comandante, voava o Brasil inteiro, ia pra todo lugar. Já ganhava uma remuneração muito boa, já estava no meu ápice do negócio. Aí você fala, por quê? Agora, hoje eu não falo mais por quê. Hoje eu só agradeço. Com tudo que você construiu, que você já conseguiu, você consegue dizer que o urubu quebrou seu para-brisa e mudou sua vida para melhor? Léo, urubu. Ó, não sou flamenguista, tá? Não, eu não sou flamenguista. Mas eu vou te falar assim, que o urubu me fez nascer de novo como um novo homem, como uma nova pessoa.
Hoje eu Deus usou o urubu. urubu para transformar e para mostrar para mim o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço. Olha só, Léo, eu amo o que eu faço. olha Eu só. amo o que eu faço. Ai, ai. Pesado, né, irmão? Na, Mas eu sempre tenho um questionamento. Era bimotor ou monomotor? É um Seneca? era um Seneca bimotor. Bimotor, né? O TI Bimotor. aérea. Se tivesse só um motor, não pegou no motor. Mas já pensou se tivesse o urubu pego lá na hélice, quebrada a hélice? Aí você tá num monomotor. E se você tiver num bimotor, qual que é? Daria para pousar se fosse na hélice, não no para-brisa? Estourou lá a turbina, não sei. É assim, existe muita gente, os dois são muito seguros em questão de segurança, os dois são muito seguros, tá? Tanto um bimotor quanto É um importante monomotor, dizer que as em pessoas têm questão de um segurança, porque assim, se você olhar, os maiores amantes da aviação, pessoas que voam, são aeronaves monomotoras. monomotor. Eles dão a volta ao mundo em monomotores, é muito confiável. Por exemplo, assim, ó, vamos pegar um exemplo básico aqui, o carro. Muita gente compra um carro e nunca faz a revisão dele, ele anda 100, 200 mil quilômetros, aí ele dá um problema. Imagina um avião que é obrigatório você fazer revisão a cada 50 horas. Um avião monomotor. Você é obrigado a fazer. Você é obrigado a inspecionar. Você não... existem dois tipos de manutenções, a preventiva e a corretiva. Na aviação, tudo é para ser preventivo e não para ser corretivo. Então, se você seguir o manual do fabricante, fazer as manutenções certas, Léo, a chance de você ter um problema é quase que zero. É quase que zero. Agora, assim, voltando à questão só do acidente que você falou. Eu amo bimotores. Eu amo bimotores. Eu voei muito bimotor. Então, assim, há quem fale, o bimotor é mais perigoso que o monomotor. Na aviação tem um ditado: quem tem um não tem nenhum e quem tem dois tem um. Então, eu gosto do monomotor. Sou apaixonado. Mas o bimotor enche meus olhos. Tirando acidente, você já teve situação de risco que você pode contar para nós? Já. Você Muitas. falou assim, Muitas. meu Deus do Muitas. céu. E só você sabe ou quem tá contigo sabe? Olha, fica sabendo depois. Às vezes ele nasceu sabendo de depois, novo e nem sabe. Uma vez eu fui fazer um voo, foi um voo diferente, né? Uma família aqui do interior de Goiás perdeu um familiar. E aí eu fui buscar a urna e as pessoas que estavam acompanhando o pessoal lá em Salvador. E aí foi eu e o copiloto. Isso já depois do acidente, já depois de reabilitar, já voando de novo, né? Isso já tinha passado o primeiro susto já, isso foi depois. Aí à noite lá, pousamos em Salvador lá, já era 1h da manhã, embarcamos essa urna e o pessoal, e a mala de férias, né? Então veio nos dois bancos de trás, removemos os bancos, colocamos a urna, veio os dois acompanhantes aqui, aí veio mala por cima, por baixo, no meio da gente, mala super carregada, né? Então assim, a aeronave estava no Era um limite, bimotor. num bimotor, no limite do peso, mas vamos dizer assim, é onde eu te falo que é do conhecimento da aeronave, né? A gente decolou de Salvador, só que a gente não tinha autonomia para chegar aqui, porque a gente estava pesado, a gente estava com menos combustível. Aí a gente decolou para outra pista, que estava ali a 1h30, para a gente colocar um pouco mais de combustível para acabar de chegar no destino. Certo. Aí, Léo, a outra pista tinha um morro de areia na cabeceira que estava operando. Só que o vento estava fraco. Aí eu falei, vou decolar contra o vento, a pista é grande, dá pra gente fazer isso aí. Aí a gente começou lá, foi, abasteceu e tudo, deu potência e foi. A pista acabando e não dava velocidade, a pista acabando, não dava velocidade. Aí o copiloto perguntou assim, e aí, comandante? Eu falei, tá tranquilo, vai sair. Isso o coração sai pela boca. Vai sair, tá tranquilo, vai sair. Chegar ali no último momento ali da pista ali, aí o que a gente fala, né, a aeronave ainda tinha pouca velocidade ainda, eu sabia que tava pesado. Eu puxei puxei o full flap da aeronave, né, que é pra ela dar uma flutuada, puxei o full flap, ela dá uma flutuada, joguei o trem em cima e deixei ele quietinho. Aí a onda ia passando aqui e ia lá quietinho. Aí o copiloto me olhava, e aí, comandante? Tá tranquilo, tá voando. Meu Deus. Aí a gente foi devagarzinho,
Foi subindo, 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 pegando velocidade. Então é nesse momento que eu te falo, se a gente faz uma curva, morria todo mundo. O desespero, Então, assim, tentar fazer. pilotar é calma, frio. Eu sempre falo, o piloto ele nunca pode pensar que vai dar errado. Não pode. Ele tem que ser comandante do começo ao fim. Do começo A ao fim. segurança começa aí, né? Aí a gente pegou, adquiriu um pouco mais de velocidade, fui limpando o avião, estabilizou, cruzamos o aeródromo, pro destino. Foi queimando combustível para ficar mais leve. Queimando como de ficar mais leve. Mas é isso aí. Então, você falou aí, né, sobre a segurança, assim, é algo que mexe muito com todo mundo, né, a segurança na aviação. Então, hoje você acredita que no Brasil nós temos bons pilotos, bons treinadores, boas escolas. Temos. Hoje nós formamos muita gente boa. Formamos muita gente boa. O que a gente tem que mudar na aviação, mudar assim, não deixar isso parar, é o quê? Existe uma nova geração. Hoje é muito difícil, você não pode falar nada, tudo que você fala, se você falar algo mais, vamos dizer assim, cobrar mais, você está sendo grosso, você está agredindo, você está isso e aquilo. Na aviação, nós não podemos esquecer que piloto ele tem que ser muito bem treinado e ele tem que ser submetido à pressão. Por quê? Você voar normal, você voa. O que vai diferenciar é se um dia você tiver uma pane. Você vê muito, o cara tinha 10 mil horas de voo, mas nunca teve uma pane. Entendeu? Então, assim, eu entendo que se vai para a geração nova. Pessoal, se submetam à pressão, se conheçam no momento da alta pressão. Se conheçam, se permitam a isso. Que vocês vão ser muito melhores profissionais. Não que vocês vão ter uma pane, mas se um dia vocês tiverem, a chance de vocês saírem dela, de se recuperar, é extremamente alta. Existe piloto de ChatGPT e Fly Simulator que acha que sabe mais que piloto? Olha, Léo, eu acho hoje que a tecnologia, não só na aviação, mas em todas as profissões, a informação hoje está na palma da mão, né? Então, isso tem trazido muitos especialistas para o mercado de teoria, que é diferente quando você realmente tem um conhecimento sobre aquilo ali, sobre a área. Então, eu sempre recomendo para todo mundo, consultem a informação, que hoje é o certo, mas busquem alguém, uma empresa que seja especializada no que você quer fazer, que não seja a sua área. Porque a gente tem que colocar uma diferença muito grande, né? Você conhecer muito sobre uma área, nós vamos chegar peguei um gancho aqui. Porque é o seguinte, você tem pessoas que conhecem muito bem de uma área. Vamos pegar um exemplo aqui. Reginaldo Leme. Eu, na minha visão, se eu quero saber alguma coisa sobre automobilismo, principalmente Fórmula 1, eu creio que o Reginaldo Leme é um dos caras que mais sabem de automobilismo, de Fórmula 1, do que muitos pilotos, inclusive. Ele tem a história, ele tem conhecimento sobre carros, sobre motores, sobre tendências de equipes, como que está sendo, contratações de piloto, mas ele não pilota. Concorda? Concordo. Você, como comandante de piloto, experiente, você conhece muito bem o assunto hoje. Acho que você é um dos mais especialistas na área de tipos de aeronaves, comercialização de aeronaves e importação de aeronaves dos Estados Unidos para o Brasil. Exato. Por você ser piloto, você acredita que isso te favoreceu? Vou te contar uma história aqui, que tudo é assim, a minha vida ela é muito linkada, sabe? Eu entendo que a gente se cruzou porque Deus tem um propósito. Um dos meus primeiros patrões na aviação, ele tinha uma pecuária, uma fazenda de pecuária muito grande. E um dia a gente estava no cavalo lá olhando. Eu sempre gostei muito de andar com essas pessoas para adquirir experiência, oportunidade, sabe? Imagina você estar com um bilionário, você e ele, andando no pasto a cavalo, naquele momento em que ele não tá com o celular dele. Só você tá lá com ele e a atenção é exclusiva para você. Olha o quanto você aprende. Muita gente fala assim, eu não vou pra fazenda com o patrão porque eu não sou vaqueiro. Gente, não é isso.
aproveitem e vivam a experiência. Aquilo é único, Léo. Aí, esse bilionário, ele falou um negócio pra mim lá no cavalo. Tava lá assim, ele falou assim, ó. Tá vendo aquele boi ali? Ele tá mais ou menos com tantas arrobas, ele tá com a cobertura mais ou menos de tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Vai dar uma picanha mais ou menos de tantos quilos. Como? Eu falei, como? Eu falei, pera aí. Nós estamos andando a cavalo desde cedo. Já são 3 horas da tarde, você só pode tá. Variando. Já tá variando, né? Aí ele falou assim: um dia você vai ser especialista na sua área, que eu tava começando. E você vai olhar para um avião e você vai desenhar ele exatamente como eu fiz com esse boi agora. Olha só. Respondendo a sua pergunta. Hoje, Léo, eu não olho para a aeronave. Eu me faço parte dela. Seja para voar, seja para olhar para um cliente. Então, quando eu chego num avião, a primeira coisa, eu coloco a mão nele. Eu preciso me conectar ao avião. Ele te conta. É muito além de olhar. Ele te conta. Agora, como que isso acontece, eu não sei te explicar. Mas é uma conexão. Ele te conta, Léo. Coloca a mão, começa a passar a mão. E começa a conversar. Me fala o que você tem. Pode parecer loucura, mas é assim que acontece. E quando fica meio estranho, eu começo a pesquisar logbook, história, olhar a aeronave. Porque assim, como que a gente faz isso? Como que eu faço isso? É um cruzamento automático, que é o que você falou. A experiência de piloto com a experiência de muito para oficina, de ver o mecânico trabalhando, de entender, de ficar vendo. Com a experiência de venda, isso cria um sistema que acontece dentro aqui, que eu tô até tentando tirar isso para fora para poder passar isso para mais gente, sabe? Porque é muito automático, Léo. Eu chego, pego o logbook, pego o avião e começo a fazer cruzamento de informação. Não que a gente dá uma garantia, porque só a oficina que pode dar uma garantia de qualidade. Mas assim, a probabilidade de erro da aeronave tá boa e tá ruim, hoje ultrapassa os 90% nessa troca de informação. Então junta tudo, coloca a mão, vou lendo o logbook, vou vendo a manutenção, vou checando, vou olhando, deito debaixo do avião, olha os sinais de marca, se tem alguma coisa escondida que não tá. Pintura, Léo. Uma coisa que você chega e você vê a aeronave foi repintada. Por que que foi repintada? O interior tá leitoso, a madeira. Opa, essa aeronave pegou muito sol. Você vê ali um trem de pouso pintado, roda nova, mas você vê um desgaste por dentro ali na caverna do trem de pouso. Pera aí, por que que fizeram isso aqui? Então, assim, cirurgicamente, como o médico faz uma cirurgia, hoje a gente faz uma pré-cirurgia nas aeronaves. Tá. Me fala um pouco sobre essa virada de piloto para um broker. Olha só, eu sempre vendi, né? Desde da minha adolescência, desde a minha infância. O primeiro negócio que eu vendi foi geladinho, né? Você deve ter vendido também na sua época, tinha aqueles jogos de futsal, aqueles eventos de vôlei que tinha antigamente, festa junina, aquela coisa, eu colocava a caixa de geladinho e ia vender. Queria ganhar dinheiro, e o que a gente tinha mais fácil para fazer era isso. Então eu sempre vendi. Comecei lá atrás, com 8, 7, 8 anos a vender. Tive loja de videogame, tive outras coisas na minha vida, e sempre vendi. Aí, tem um amigo meu, Leonardo Maia. Admiro demais ele. Um cara sensacional. E eu tava trabalhando no comercial, voando pra empresa e trabalhando no comercial. Aí o carro quebrou comigo lá no meio da do Mato Grosso lá, numa viagem comercial lá, que eu fui vender um voo, fazer uma parceria com o município para fretar as aeronaves, tudo. E aquele dia foi muito, muito assim, um dia desgastante para mim. Aí eu cheguei no hotel, liguei pro Leonardo, né, conversando com ele, Léo e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, você vende voo, você já vendeu show, você já vendeu videogame, você já vendeu tudo. Por que que você não vende no que você é bom? Por que você não vende avião? Ó Deus falando. Cara, eu falei, é isso. Por quê? Eu sou especialista no negócio.
E eu não vendo aquilo Que eu mais... que eu mais sei. Buscando fora algo que estava dentro de mim, na minha frente, Léo. Mas isso não era medo de você largar de ser piloto para ser vendedor de avião? Não? Não. Isso era falta crença. Que vender avião estava longe. E, na verdade, tudo que você quer tá perto. Porque é um ótimo negócio, né? Porque é um excelente negócio. E você sabe do que você está fazendo. E aí, naquele dia, no ano de 2016, nasceu o Carlos Fraga, venda de aeronaves. Naquele mesmo dia, aquela mesma noite, eu fui lá e mudei no meu Instagram e coloquei Carlos Fraga, venda de aeronaves. E aí a gente realmente mergulhou nesse negócio. Eu deixei de trabalhar como piloto e hoje, de 2016 para cá, a gente vive 24 horas a venda de aeronaves. Entendi. Beleza, vender avião, ok. Mas me conta, é muito louco importar a aeronave dos Estados Unidos para o Brasil. Qual o sentido? É muito chique esse negócio. Me conta isso. Olha, eu achava mais chique quando eu não fazia. Porque assim, é muita responsabilidade, Porque sabe? você olha assim e fala, rapaz... É muita responsabilidade. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma negociação aqui dentro do Brasil. Vou vender seu avião para você, eu primeiro vou vender aqui dentro do Brasil. Eu vou pegar você, nós dois, nós vamos lá e vamos olhar a aeronave. Eu já dividi a responsabilidade contigo. Você Ok. olhou e eu também olhei. Eu tô dividindo com você a responsabilidade. E ele confia em ti. É, você tá confiando em mim, mas você também gostou do avião. Ok. Aí, a gente vai fazer uma análise prévia no avião e nós vamos falar o seguinte, vamos enviar a aeronave para pré-compra, que é uma oficina que faz uma pré-análise da aeronave antes de falar que ela está aprovada ou não está aprovada. Ou seja, primeiro eu divido a responsabilidade com você ou com o seu piloto, depois eu encaminho para uma oficina, a gente encaminha, e se o avião for reprovado, foi a oficina que reprovou, não foi o Carlos. Importar avião, Léo, é diferente, é aí que junta o que você me perguntou a respeito da experiência. 95% das vendas, os proprietários não estão lá. Sou eu que falo para ele, vamos para frente ou vamos parar por aqui. Aí que junta a parte do comandante, com o broker, com o vendedor, com a conexão espiritual divina que eu falo que acontece nesse momento, que é aquela mágica. Chegar, colocar a mão e falar, me conta, o que você tem? A responsabilidade ela é muito grande, porque eu olho e eu falo, vamos para frente ou vamos parar por aqui? Para quem quer buscar um avião, por que ele vai... Por que você escolheu os Estados Unidos hoje? Tem alguma diferença de qualidade nos aviões, manutenção? O que é que... que você... Porque no Brasil tem muito avião. Nos Tem. Estados Unidos tem, imagino que é infinitamente maior. É só pela quantidade de aeronave ou tem uma qualidade envolvida nisso aí? Eu vou aproveitar aqui e falar nosso jargão, né? Importação de aeronaves dos Estados Unidos. Todo mundo que me vê já fala isso. já fala isso. Que é aqui, né? mas o porquê disso? Estados Unidos é o maior mercado do mundo de aviação executiva e o Brasil é o segundo. Né? Então... Brasil... É o segundo. Segundo? É o segundo. Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o segundo. E qual que é... Mas assim, deve ser muito longe, mesmo sendo o segundo, não? Mesmo sendo o segundo, é muito longe. É porque, assim, nós somos, fora a Rússia, em questão de região geográfica, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são muito distantes. Você precisa da aviação para você se locomover. Ah, tá. E olha que lá você tem uma malha aérea fantástica. Porém, isso não te impede você de pegar suas 2 horas antes para você embarcar, descer no aeroporto, que não é o local que você precisa ir, ter que se locomover com táxi ou com Uber ou com carro alugado, voltar e pegar um voo comercial, sendo que o seu próprio avião, você sai da sua cidade, pousa no seu destino e volta para sua cidade. Entendi. Então, assim, por que eu escolhi o mercado americano? Justamente por isso, por ele ser o número 1 no mercado. O Brasil tem muitos aviões, só que hoje a gente tem muito mais compradores no Brasil do que aeronaves à venda. Então, assim, há um déficit de aeronaves.
Por quê? Você, por exemplo, você importou sua aeronave agora. Você não está importando ela para vender, você está importando ela para você operar. Então, a medida, o número de compradores é muito grande no Brasil. Vou te dar um número. Ano passado, eu recebi um número que foi nacionalizado mais 900 e poucas aeronaves em um ano. Olha a quantidade de novos compradores. Porque assim, Léo, o brasileiro, o Brasil é um Estados Unidos de anos atrás. Estados Unidos ele atingiu um topo, né? Uma cadeia de arrecadação, de crescimento. Ele não faz mais tantos milionários igual ele fez na aceleração e no crescimento. Hoje o Brasil é a bola da vez. Hoje praticamente todo dia está tendo um novo milionário no Brasil. E uma coisa que a gente tem que transformar aqui no Brasil, que já está acontecendo, é o quê? Compre o seu avião para desenvolver o seu negócio. Ele vai te abrir portas para o mundo. Que antigamente a cultura brasileira é o quê? Eu fico rico, tenho dinheiro demais, não tenho mais nada para comprar e eu compro o meu avião. Não, Como hobby, né? avião é ferramenta de É trabalho. ferramenta. Avião é para expandir. Avião é para você crescer. Avião é para você fabricar tempo. É a máquina do tempo. E qual que é a diferença de você comprar um avião com broker comum e comprar com alguém que já pilotou aquela máquina? Olha, assim, admiro todos os meus colegas que são brokers, né? Muitos brokers hoje, eles não são pilotos. Eles são da área comercial, quem entrar na Conhece da aviação, aviação? conhecem da aviação, é igual você falou do comentarista, né? A diferença, assim, que eu vejo, né? São todos, a maioria trabalham muito bem. Tem alguns que tem alguns detalhes, mas enfim. É sentir a máquina. A gente faz um negócio chamado voo de teste, sabe? Então, além de você olhar, de você ter aquela prévia de solo, de fazer um pré-check na aeronave, de fazer algo completo, você vai voar o avião. Quando você voa, você sente a máquina. Porque, assim, é diferente você olhar. Eu tenho uma coisa comigo, o pessoal fala assim: vai lá olhar o avião. Não é só olhar. Você tem que se conectar com o avião. E você tem que fazer um voo de teste nele e sentir o avião. O piloto, ele sente a máquina. O piloto, o comandante, ele não é um piloto, ele é parte da aeronave. Ele vira comandante quando ele passa a ser parte da aeronave. Ele é uma peça que está integrada na aeronave. Você sente o avião. Você sente se ele voa bem, você sente se ele está torto, se ele não está. Você sente se o avião está voando reto, se tem alguma tendência. Você sente a máquina. Então, assim, quando você tem essa gama de experiência de voo com a experiência, você traz mais assertividade para o seu cliente. Vamos falar aqui um pouco. A gente já. Eu queria falar. Eu tenho algumas curiosidades. Uhum. Eu sigo alguns empresários que têm avião. João Adib. Meu irmão, não sei se é porque nós conversamos muito sobre aviação esses dias aí. As redes sociais começam a entregar algumas coisas Sim. e me entregou ontem ele apresentando um avião, um jato. Eu não sou ruim de nome, mas assim, era um avião que ele explicando lá pro Toguro, uma câmera que tem, se o avião não tem visibilidade, tá tudo, ele cria holograficamente as imagens que tem na aviação. Esse avião do João Adib hoje é um dos principais hoje no Brasil ou existe aviões muito melhores? Porque assim, Gustavo Lima adquiriu um avião que, meu Deus, é uma loucura. Aí o João Adib fica mostrando esses aviões. Isso hoje fica meio que um troféu, mas eu sei que é uma ferramenta de trabalho para esses caras, porque assim, eles precisam atravessar o mundo sem abastecimento. Mas me fala um pouco sobre o avião do João Adib. O avião do João Adib é um Global, né? É uma das aeronaves aí que são transatlânticas, que você faz aqui do Brasil até a Europa, sem escalas. É uma aeronave que supera aí os 70 milhões de dólares, 60, 70 milhões de dólares, preço de aquisição. Leva a família inteira. E assim, tecnologia de última geração, né? Porque o que acontece? A gente tem sistemas de pouso que você faz pouso com visibilidade zero. Né? Você faz pouso com visibilidade zero. Então, essas aeronaves, elas são equipadas para isso. Elas recebem os sinais dos aparelhos em terra e isso vai fazendo uma codificação e vai fazendo o desenho
e vai fazendo o planeio da aeronave até ela tocar a pista com zero visibilidade. Isso, para você ver, é o último grande feito da humanidade, porém um dos mais desenvolvidos. A aviação ela é fantástica, é incrível o que a gente tem na aviação. Que traz a tecnologia para os automóveis, inclusive, né? Imagina, você tá aqui hoje, você tem uma reunião aqui cedo, e agora às 4 horas da tarde você vai para a Europa. Se não for de avião, você vai de quê, Léo? Não tem como. Então, aí quando o pessoal fala que tem medo, que não entra na aeronave, meu Deus, me explica o porquê. Sem experimentar, falar que aquilo não é seguro. Sendo que é o único meio que transcende, que te leva para outros lugares, que faz você realmente ganhar tempo. Que a única moeda que você tem na vida, Léo, é o tempo. E hoje eu entendo isso claramente. Claramente. Você sabe quem que é o empresário que tem o avião mais top hoje no Brasil? Você tem uma ideia, não? Olha, recentemente, teve até aquele caso lá do Master, né? Eles tinham comprado... O Banco Master. Eles tinham comprado... Não, quem comprou lá fomos nós, né? Para lá, né? A gente participou, vamos entrar nessa polêmica aqui, né? Vamos lá. A gente participou, então eles tinham comprado um jato de alta performance, que é o jato hoje mais caro, que era o mais caro do Brasil, e até agora tá com problema aí na liquidação dessa aeronave, né? Mas uma aeronave dessa de última geração aí, ela tá entre 80 e 100 milhões de dólares, aí já é um valor, mas assim, entrega tudo. Você tem uma suíte, um castelo voador, vamos dizer ali. Meu Deus. Que entrega tudo. Meu Deus. Uma outra curiosidade que eu tenho, acho que de muitas pessoas. Vamos voltar lá no João Adib, e o Gustavo Lima também pintou a aeronave dele. Mas o João Adib, ele faz umas pinturas malucas, né? Nos carros e nos aviões. E nos aviões. Essas pinturas, qual que é a diferença de uma pintura de um avião? Porque assim, ele pega lá, pinta um avião e... Como assim? A aeronave, você pode escolher as cores da sua aeronave. Isso é muito legal. Porque você não tem que notificar a ANAC que você vai pintar. Você tem que fazer numa oficina homologada. Porque há uma tinta especial para aviação. Então, essas oficinas que são certificadas para pintar a aeronave, você vai lá e personaliza a aeronave. Você coloca ela do seu jeito, do seu estilo. Isso dá uma identidade, porque assim, como eu falei, a gente falou, aeronave é ferramenta de trabalho. Agora, você imagina você juntar a sua ferramenta de trabalho com a identidade da sua empresa. É seu cartão postal. Onde você chega, o Léo chegou. Onde o João Adib chega, por exemplo, vamos falar sobre o negócio. Eu vi o avião do João Adib lá na França. Olha só. Eu estava no hotel almoçando e olhei para baixo, ó o João Adib, identidade. Onde o avião dele tá, todo mundo sabe, é o avião do João Adib. A pintura da aeronave é a identidade dele. O velho da van também. O velho da van também. Onde tá todo mundo? O velho da van tá aqui. Então, assim, ter uma aeronave é muito além de ter uma aeronave. É você fazer sua máquina do tempo, você encurtar tudo e você criar uma personalidade e uma identidade. Você vende seu negócio o tempo todo com o seu avião. O avião é uma máquina de fazer dinheiro. Você já pilotou para muitos famosos, você já me falou. Já. Já vendeu para algum famoso? Já vendemos. Qual que foi a última aeronave que você vendeu? Qual famoso que foi? Olha, assim, teve muitos outros negócios, mas um em si muito especial, Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. Maiara e Maraíza. Foi muito especial essa transação, Que muito legal. especial. Elas vinham já usando aeronaves de táxi aéreo há muito tempo, tendo um valor altamente considerável por ano de fretamento. Aí houve uma conexão, né, da minha empresa, da Number One Aircraft, com a Maiara e Maraíza. E aí chegamos nesse número. Olha, em tantos anos aqui fretando, vocês pagaram o avião, então não faz sentido continuar fretando. A gente tem que buscar a aeronave. E foi assim, Léo, uma transação fantástica. Inclusive, foi essa da França. O avião da Maiara Maraíza veio da França pro Brasil. Qual que é o avião dela? É um Cessna Citation Bravo. Um avião maravilhoso. 8 passageiros, 2 pilotos. Um avião extremamente novo, conservado. É assim, eu carrego isso como um troféu, porque foi uma venda sensacional. Eu voei em cima de Paris, na aeronave delas, fazendo esse flight test. E esse avião, qual que é a autonomia dele? A autonomia dele, ele voa em média 3.000 quilômetros sem reabastecer.
Então ela pode ir Não, alcança o Brasil. Brasil inteiro. É um avião perfeito. É um avião perfeito que atende a manutenção. Ela não tem um custo elevado, né? Por ser um jato, ela tem um custo de manutenção dentro do previsto. É uma aeronave com range muito bom, leva todo mundo, atende. Então, assim, essa foi uma importação fantástica, que começou lá na França. Eu fui para lá. E um detalhe importante, tá? A gente não só faz um negócio, não. Eu vou lá e eu fico lá. A gente busca na fonte e entrega aqui na porta. O processo ele é completo. Os impostos nessa compra é igual de carro, igual de itens comuns ou tem alguma diferença? Não, para cada linha de importação existe a parte tributária, né? O imposto de aeronaves eles são exclusivos, né, para aeronaves e peças ali. Eles têm um destacamento separado na Receita Federal para fazer a nacionalização aqui. Tem uma facilidade nesses impostos? Não, é mais simples do que os dos outros, não? Não, Por se assim, tratar de é o avião, processo, né? É o é processo. segurança, É né? a segurança, exatamente. É o processo. Você faz todas as partes, né? Num processo de importação envolve muitas partes. Envolve a oficina de pré-compra lá, envolve o broker, que, assim, é o personagem principal, porque ele acompanha desde o começo até a entrega. Envolve uma trading, em que a gente vai colocar ela para ser um importador, o cliente final para fazer um contrato com a trade, que vai fazer as remessas, que vai dar também uma segurança jurídica no processo inteiro. É. Então, assim, normalmente um processo de importação de aeronaves, ele vai durar aí entre 45 e 90 dias nessa faixa, sabe? Essa negociação com celebridade, tem alguma diferença nessa negociação? O que muda no processo? Léo, eu acho assim, são pessoas, como que eu vou dizer? É muito bom mexer com eles. É muito bom trabalhar com o meio artístico, porque são pessoas, assim, muito agradáveis de você lidar. Porém, você tem que ser muito responsável, porque eles estão confiando 100% no seu trabalho. Então, eu diria que eles te dão um voto de confiança e você realmente tem que entregar aquilo que você se comprometeu. E isso a gente faz. Existe perfil de comprador de alto padrão. Existe. Eu, eu me especializei nisso também. Os meus negócios são voltados para tickets altos, né? Para dentro do negócio que eu trabalho, sempre trabalhei com ticket alto. E você aprendeu a ler esses caras. O que eles mais valorizam na hora de comprar? Isso me dá Ah. uma aula, hein, cara? Porque eu trabalho com alto ticket e às vezes eu me deparo com assim, cara, eu faço tudo e muitos, eu acho que eu estou fazendo uma boa leitura e eles não estão olhando valor, eles estão olhando preço. Exatamente. Cara, me conta aí, na aviação, eu vou usar isso para vender sorriso, hein, cara? Então, é um negócio engraçado, assim, que eu observo no high ticket, né? Vamos dizer assim. É informação. O high ticket, tudo que ele vai adquirir, que é considerável, realmente ele quer comprar o mais barato, mas na melhor condição possível. Porém, ele não abre mão das seguranças dele. É informação. Quando ele vem conversar, quando ele te chama, quando você vê ali, ele tem mais informação que você, às vezes. O que ele quer de você? A sua experiência. Para ver se ele é com você, que ele vai seguir, ou se é no caminho B ou C que ele vai seguir. Ele vai seguir aonde ele se conecta. Todo mundo quer vender para ele, porque sabe que ele vai comprar. Ou seja, é uma venda certa. Por exemplo, a gente teve uma experiência no ano passado com a nossa empresa, de uma empresa que trabalha com valores aqui no Brasil, uma das bigs aí do Brasil, que comprou a aeronave com a gente. E na hora de acertar o comissionamento ali, no pré-acerto, houve, falou, não, eu não pago isso aí. Isso foi no primeiro momento. E à medida que a gente foi entregando a informação do processo, entregando como que a gente trabalha, que é o acompanhamento, que é a transparência. E assim, Léo, eu perco muito negócio na avaliação da aeronave. Porque às vezes, se o avião for ruim, não tem como trazer. Não tem, pronto, acabou. Isso é inegociável. Inegociável. E foi isso que eu falei. Falei, olha, a nossa condição de trabalho é essa. Eu me comprometo em te entregar o que eu estou te falando. E se chegar e não tiver do jeito que eu estou te falando, você não precisa me pagar, não. Porque existe um processo, então, de que, assim, às vezes ele
quer trazer a aeronave, ele já sabe quem está vendendo a aeronave, aí precisa desse broker. Exatamente. Muitos, acontece, da pessoa querer fazer direto e tudo. Isso é normal, em todo mercado tem isso aí. Só que eu falo assim, faz com um broker bom. Você não está pagando o broker, você está investindo no seu negócio. Porque um broker experiente, ele te traz muita segurança. Avião é sua vida que está lá dentro. É sua família que vai estar lá dentro. É um investimento você ter um bom broker, uma boa assessoria. Sim. Além do trabalho de broker, né, que é a sua especialidade, mas eu vejo muito lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, você apresentando algumas aeronaves, que assim, eu comento todas, né, porque a hora que eu vejo um avião que... Engraçado, né, às vezes eu nem sei qual que é o avião, mas a cor do avião, o modelo. Engraçado, eu gosto dos monomotores, eu olho o monomotor assim, me vê, parece que eu vou ter o avião na mão, sabe? Sei. Tá eu e um assim, no motor, entendeu? Eu acho muito bonito. Você que faz essa captação de aeronaves também, né? Faz, a gente faz. Só que tem um detalhe, a gente só vende o que a gente acredita. Tá. A gente, por exemplo, vamos anunciar um avião com a gente. Então, manda a prévia dele para cá. Entendi. Vamos olhar se realmente o avião condiz com a nossa cultura. Então, assim, a gente é um pouco diferente do mercado. Por quê? Léo, eu vendo avião para amigo. Não tem nenhum cliente da Number One do Carlos Fraga que a gente não se comunica com frequência. Todos que compraram um avião com a gente no passado ou que vão comprar, a gente vira amigo. Então, a gente tem que saber o que a gente está vendendo. Então, quando a gente pega um avião e põe no nosso Instagram, o avião é bom. O avião é bom. E a gente vende o que realmente está lá. A gente vende verdade. Acho isso muito fantástico, assim, na nossa cultura, sabe? E helicóptero? Helicóptero é um mercado que, de alguns anos para cá, a gente tem entrado fortemente no helicóptero. O Brasil está comprando muito helicóptero. É um mercado que está em pleno crescimento. Por quê? As grandes cidades estão ficando cada vez mais congestionadas e existem muitas situações que o avião não proporciona. Por exemplo, você tem uma chácara aqui próximo e você tem seu negócio aqui. Você vai para a cidade e volta para sua chácara. Que de carro vai te consumir muito tempo. Então hoje o pessoal entendeu isso. Para curtas distâncias, o helicóptero é fantástico. A demanda por helicóptero está muito grande. Eu tenho vários compradores de helicópteros hoje que eu não acho é o helicóptero. Mas o comprador está pronto para comprar. O que não tem é máquina disponível no mercado. Tá. E às vezes também não tem o piloto, né? Não tem um piloto. Mas o Pablo Marçal, o seguinte, né? O Pablo Marçal foi pra Lua? Eu acho que ele tava naquela espaçonave lá, viu? Pablo Marçal, volta. Eu sei que você estava na missão espacial. Você foi. Ele pilota helicóptero, ele pilota avião, ele pilota... Acredito que ele tava naquele... O Pablo Marçal, assim, ele é admirável, né? Pela forma que ele conduz. Mas eu diria assim, deixa com o piloto. Deixa pro piloto. Deixa pro piloto, vai lá, senta lá, curte seu voo, deixa pro comandante, porque eu acho que você vai ficar mais seguro. Tá, eu acho que ele fica mais seguro. Brincadeiras à parte, né? Vamos voltar aqui num número. E com a guerra agora, isso alertou, acho que não só, né, os países que estão na guerra, quem está guerreando contra os Estados Unidos ou se defendendo, acho que mais defendendo mesmo, né? Porque a hegemonia dos Estados Unidos sobre a aviação. A aviação civil é astronomicamente maior, né? Tem uns números aqui, no Brasil, 23 mil aeronaves registradas no Brasil. Nos Estados Unidos tem 250 mil aeronaves. Na aviação de guerra, esses números nos Estados Unidos é absurdo também, né? Não, os Estados Unidos é o maior poder bélico do mundo, disparado, isso aí não tem nem como discutir. Agora, a questão de guerra, por exemplo, assim, é algo impressionante. Hoje eu moro em Orlando, né? Uhum. Em Apopka, que é uma cidade satélite de Orlando, bem do lado ali. É impressionante o poder bélico americano. E olha como que isso é feito. Existem os air shows que rodam os Estados Unidos inteiro com demonstradores do poder bélico americano. Com os aviões mesmo? Com os aviões militares americanos. Por quê? O americano, ele traz muita segurança
pro pessoal americano, pro público americano. E ele demonstra isso nos air shows. O americano ele se sente muito seguro. E assim, a capacidade das aeronaves hoje dos Estados Unidos, eu vou te dizer uma coisa, a gente não conhece. Você pode ver agora essas operações de cinema que vem acontecendo aí, a gente não conhece. O verdadeiro poder bélico está muito aquém, muito além do que a gente imagina. A gente não faz ideia, certamente, assim, do que realmente os Estados Unidos têm, de qual que é o limite, vamos Não dizer sabe. assim, a gente não sabe. A gente acha, mas a gente não sabe. Esse voo, né, da Artemis para voar sobre a Lua lá, né? Isso foi, para mim, é muito mais uma demonstração de tecnologia do que ele é capaz de fazer, do que propriamente saber o que tem na Lua. Não, exatamente. Os Estados Unidos está mandando muitos recados, né? De potência. E ele é uma potência. O pessoal fala, ah, Estados Unidos está acabando. Gente, pelo amor de Deus, vai lá dentro dos Estados Unidos. Estados Unidos tá uma loucura, tá fervendo. Tá uma loucura. Eu não sei aonde que o pessoal tá falando que os Estados Unidos tá acabando. E aonde que ele tá em crise, não. Não, eu sei, eu só não vou entrar na polêmica aqui. É. Quem fala, você sabe quem é. Não, não vamos entrar nessa polêmica, não. E assim, e você acredita que o Brasil, na aviação civil, né, lógico, né, você é o principal hoje importador de aeronave dos Estados Unidos para o Brasil. Você está apostando nesse mercado. Nós vamos chegar em patamares que a gente não imagina hoje, não? Léo, eu não aposto, eu tenho certeza. O Brasil é a bola da vez. Hoje a gente está aí entre 23 e 24 mil aeronaves aqui registradas no Brasil. Estados Unidos acima de 250 mil. Só que a gente está crescendo muito, apesar das crises, a gente está vivendo agora uma instabilidade política. Né? E isso, que afeta a economia, né? o Brasil sempre viveu isso, né? Mas está cada vez menos, está mudando. O jeito das crises também no Brasil está mudando. Porém, a nossa aviação está crescendo constantemente. Eu acho que esse número, eu vejo que esse número de aviões registrados, ele ainda vai dobrar. A gente vai chegar aí próximo a 50 mil aeronaves no decorrer de 20 anos aí. Então, o nosso mercado, esse mercado de aviação, ele está em pleno crescimento, ele vai continuar crescendo. É um mercado em desenvolvimento, está faltando oficina, tá faltando gente na aviação. Então, assim, a aviação é uma área boa, excelente, é prazeroso trabalhar, a remuneração da área, ela é muito boa. Falta piloto, falta mecânico, hoje falta tudo. Eu sei que tá faltando mão de obra no mundo inteiro, você deve passar por isso também. Geral. Eu também passo por isso, no geral. Mas, gente, a aviação tem muita oportunidade. O que eu falo, quem tem vontade, vem. Tem vontade de ir pra aviação, vem. Tá precisando de gente boa. O que é um bom profissional da aviação? Ter compromisso e amor pelo que faz. Vai fazer total diferença. Eu, assim, do tanto que a gente já conversou, eu vejo... Pessoal, recado para você, né, que é empresário, precisa de informação, tem dúvida, não sabe com quem conversar, procura o Carlos. Gente, é profissionalismo, é piloto, é broker, ele está lá nos Estados Unidos, está no meio do furacão e ele vai saber qual que é a aeronave que você precisa. Ele não vai te colocar uma aeronave grande, não vai te colocar uma aeronave pequena, ele vai saber o seu problema e você vai ter que saber para onde caminhar. Às vezes você está buscando um avião, às vezes é um helicóptero, você quer só daqui para sua casa, para o escritório? Não, eu quero um avião que eu quero atravessar o Brasil. Eu quero ir lá na minha fazenda, lá no norte do Pará. Eu quero ir na minha outra fazenda, no Mato Grosso. E como que você vai? Qual tipo de pista que você vai pousar? Exato. Não é não, Carlos? Exato, faz toda a diferença. Isso faz uma diferença, né? Hoje, assim, E é brasileiro, gente, é brasileiro. Vamos procurar esses caras sabem muito sobre o seu problema, sabe sobre nossa economia, sabe o seu negócio, conhece já. Você já andou para esse nortão, para esse Brasilzão todo aí, você sabe qual que é o avião que vai pousar em todas as áreas nossas aqui. Exatamente, porque varia muito, né? Exemplo, um empresário que mora em São Paulo que vai usar aeronave para deslocar para capitais. E se ele vai muito para o norte, vamos escolher um jato, vamos ver o que é o momento dele. Por quê? Comprar um avião é o momento empresarial, a demanda, número de passageiros, custo-benefício, que é o que o avião vai representar para a empresa, relação de custo e o que ela vai gerar de benefício. Isso é muito importante.
Então a gente conversando, eu sempre falo, é cliente, liga. Porque hoje acontece muito assim, de você mandar o WhatsApp. Só que se você precisa de informação mesmo, aí a gente tem que usar o que a gente fazia antigamente, liga. Eu sempre ligo para os meus clientes, a gente conversa 1 hora, 2 horas. Tem ligação que vai até 3 horas. Porque não tem como você definir uma compra no avião em 10 minutos. Isso é impossível. Se você realmente não fazer o que você falou, não entender o que é o momento do empresário naquele momento, o que é o momento que ele está passando, para que ele precisa, quem que ele vai levar. E uma coisa, avião é ferramenta de trabalho e te proporciona momentos de lazeres únicos. A única forma, vamos voltar de novo, da gente sair desse podcast aqui agora e lá na Bahia passar o final de semana, é o avião. Gostei dessa ideia. Eu trabalhei muito, eu sextou, papai. É, nosso amigo Henrique Madeirite que gosta. Meio-dia, meio-dia. Vamos lá. Vou entrar no assunto aqui, não sei como é que você vai reagir. Sobre a sua mãe. Ah, rapaz. Você fez um voo com a sua mãe em um monomotor dos Estados Unidos para o Brasil. Me conta, essa você vai me contar. Não, Léo, esse aí assim. Além da emoção, né, de estar com a sua mãe, agora você colocar a véia para poder. Olha só, e engraçado, foi no mês de aniversário dela. Sabe? Então, assim, a minha mãe, ela é uma guerreira, né? Ela é uma guerreira. Ela criou a gente com todo carinho, com toda a sua força, toda a sua determinação. E ela ainda não tinha ido para os Estados Unidos. A gente fez o visto e tudo, preparou. Isso foi no ano de 2025, agora. E aí, no mês de aniversário dela, de maio de 2025. E, por coincidência, eu tinha comprado esse avião lá. Esse avião para uso meu, pessoal. E aí eu falei pra ela, ó, vamos para os Estados Unidos? Aí eu comprei uma passagem de ida e volta. Se mudar alguma coisa, a gente... Mas eu não falei pra ela que a gente ia voltar de monomotor, não. Mas já tava com isso na cabeça já. Eu tava preparando já. Falei, ó, se o avião ficar pronto, a gente vai voltar. Se não, a gente compra uma linha aérea e volta normal, né? Aí chegamos lá, foi olhar as aeronaves, rodei, andei, tudo. Aí cheguei pra ela e falei assim, mamãe, é o seguinte, vamos ali olhar o avião ali. Aí chegou lá, ela olhou e falou assim, meu filho, a gente precisa dar uma reformada nele, né? Ajeitar umas coisas e tal. Eu falei, mas você prepara aí, porque nós vamos voltar pro Brasil nele. Meu Deus. No monomotor, cara. Ela, certeza? Eu falei, senhora topa? Ela, topo? Eu falei, tá vendo? É por isso, é daí que eu vim, é a origem. E aí, nessa viagem, acho que deve ter passado muitos filmes na sua cabeça, né? Qual foi o momento mais marcante nesse voo? Quando você olhou para sua mãe, teve algum instante assim que você... O que você pensou? Léo, tive 2 momentos que foram fantásticos, assim. Em um momento que a gente decolou lá dos Estados Unidos, aí estava cruzando Bahamas, e eu olhei para trás e vi ela olhando para baixo. Naquele momento, eu me conectei com a emoção dela, sem ela perceber, eu olhando para ela e vi ela falando assim, deu para ver claramente ela falando, olha a oportunidade que Deus me deu nessa vida. Imagina a professora Dorley Maria Pereira, professora do município do estado, que hoje foi para os Estados Unidos, está voltando com o filho dela no avião dela, sobrevoando o Caribe. Que lindo. Cara, eu olhei para aquilo, meus olhos encheram d'água, assim. E o segundo momento, Léo, que a gente parou numa ilha para tomar banho no Caribe. A gente parou, Léo. Ali ela mergulhava e ela saía, ela me olhava, aí ela falava assim, meu Deus, muito obrigado por isso. Cara, foi o melhor voo que eu já fiz dos Estados Unidos para o Brasil. Indiscutível. Indiscutível. Foi um voo tão gostoso que ele passou muito rápido. Foi muito rápido. A gente ria o voo inteiro, a gente conversava. E quanto tempo gasta um voo desse? Olha, a gente fez... foi 18 horas total. 18 horas. 18 horas total. A aviação te deu muita coisa, né? A aviação me deu a vida. A aviação me deu a vida. Acho que isso, assim, é a parte mais forte, assim, sabe? É a parte mais forte. Eu não sei viver sem aviação. A aviação, ela me deu a vida. Ela me dá a vida. Se me tirar a aviação hoje, me tirar a vida junto. Família? Família é a base de tudo, né? Assim, igual minha mãe, eu tenho 2 filhos maravilhosos, assim. Apesar de meus filhos não amarem tanto o avião quanto eu. Eu levo ele pros negócios, aí tá lá o evento aeronáutico lá, e meus filhos estão lá, eles, não, pai, deixa a gente brincar aqui. Mas é um caminho natural, é um processo natural. Agora, assim, ter a oportunidade, olha só,
depois do acidente. De hoje a gente ser uma referência na parte de importação, de venda, de trazer tanta felicidade para tantas famílias. E tive a oportunidade de ver meus filhos, conhecer meus filhos. Léo, a aviação só me deu vida, só me dá a vida. Todo dia ela me dá a vida. Pra gente fechar aqui, meu irmão, fazer algumas perguntas para você. Uma pergunta, mas vai linkar outras. Se sua vida fosse um voo, onde você está agora? Decolagem, cruzeiro ou aproximação do destino? Boa pergunta, Léo. Não é? Boa pergunta, boa pergunta. É assim, hoje eu não tenho mais aquela sensação que eu tinha quando eu era jovem, que a vida é um voo de cruzeiro que nunca mais vai chegar ao fim, né? Mas eu como pessoa, porque a gente não fala assim, o CNPJ é uma coisa e o empresário é outra. Não, você carrega tudo junto. Você é uma pessoa só, de emoção só. Você junta tudo isso. Então eu me considero que eu tô na minha subida. Uhum. Eu me considero na minha subida. Porque assim, eu quero viver a minha vida inteira nesse negócio. Eu quero. Lógico que reduzindo Isso é a uma carga boa. de trabalho. Mas eu entendo que eu estou na minha subida, que eu ainda tenho muito para proporcionar. Eu tenho muito para ensinar ainda, passar de conhecimento. Porque, assim, vem muita bagagem, né, dentro disso, sabe? Muita gente precisa ainda entender mais, vivenciar mais. Igual eu falo para os clientes, vem para cá, para os Estados Unidos, vem viver a importação comigo. Vamos comprar seu avião, vem para cá, tira 5 dias da sua agenda. Vem me acompanhar da gente olhar o avião, vamos lá para a oficina, vamos acompanhar a pré-compra, vamos fazer um voo na aeronave aqui dentro, sabe? Isso é muito gostoso, porque transferência de conhecimento. Você ganha muito mais quando você transfere do que quando você só faz, sabe? Então eu considero que na parte do voo, eu estou na subida quase estabilizando para voar um voo de cruzeiro. Por que eu digo voar um voo de cruzeiro? Porque assim, eu ainda quero fazer mais. Então eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. E quando você está em subida, você está com potência à frente. Você está cada vez mais com potência à frente. Quando você está voando no voo de cruzeiro, você está com uma potência mediana, ou seja, você não quer se esforçar tanto para fazer muito. Não, chegou um negócio aqui, você faz, chegou outro ali, você faz, e quando você está descendo, você está reduzido, ou seja, vamos só colocar o avião no chão e encerrar a nossa missão. E quando você está subindo, não, você está com o gás, está com a manete à frente, você está se dando o melhor. Então hoje a gente está com a manete à frente, a gente está dando o nosso melhor. Porque a gente quer trazer o melhor. É isso aí. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Acho que isso aqui foi uma pós-graduação aqui que eu Foi maravilhoso, passa muito rápido. Pouco conhecimento que eu tive tenho de aviação, que eu gosto, que eu tenho a paixão por isso. Mas essas 2 horas nós passamos aqui, acho que esclareceu muita coisa, não só para mim, mas para todo mundo que vai assistir esse vídeo. Com certeza. Vamos fazer muitos cortes vamos fazer desse muita coisa episódio aqui, bacana. porque as pessoas precisam saber da sua história, saber do seu negócio e entender que a aviação é muito mais simples do que a gente imagina. A aviação é o futuro. A aviação é o futuro. A aviação é o futuro. Carlos, fala para nós aí, qual que é seu Instagram, o que você compartilha lá e para a gente finalizar. @CarlosWFraga, @N1Aircraft. A gente fala sobre importação, sobre venda, sobre mercado aeronáutico, sobre a nossa rotina. Curte, compartilha, segue a gente. E o seu, Léo, deixa aí. É isso aí. Vem com eles, siga lá, vai ter muita coisa legal para frente, vai ter mentorias, vai ter consultoria, vai ter movimentos com homens, com mulheres, com casais. E siga também Vem com Elas, um movimento para as mulheres de propósito, empresários que querem entender a sua essência feminina. Um abraço.